Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da nossa matéria e nós estamos estudando a programação da plataforma Arduino. E na aula passada nós demos sequência no desenvolvimento de alguns programas, né? Na aula passada nós estudamos as entradas digitais, né? Nós estudamos os operadores de comparação e nessa aula nós estaremos então dando sequência e aprofundando um pouco mais nos estudos do Arduino, né? Nessa aula estaremos vendo o comando if, enfim, estaremos dando mais ferramentas para você, aluno, para você poder fazer os seus programas e para você poder entender bem essa importante ferramenta aí dos dispositivos programáveis, da robótica, enfim, de maneira geral, da mecatrônica, da eletrotécnica, cada vez mais usado. Então vamos aprofundar aí nos nossos estudos a respeito do Arduino e antes nós vamos então fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre a entrada digital, falamos sobre o comando digital read também vamos aproveitar e fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Tá aí, então, revisão, entrada digital e operadores de comparação na tela do seu notebook, do seu tablet, do seu celular. E vamos então começar essa revisão falando sobre a função digital read. Então nós tínhamos estudado nas aulas anteriores o digital write, que é quando eu quero escrever, né, numa saída digital. Então eu quero mandar um comando digital na saída. E na aula passada nós falamos do comando digital read, onde quando eu quero ler um valor da entrada, ou seja, ler um valor digital da entrada. Então nós utilizávamos então esse comando digital read. Como funciona o comando digital read? O comando digital read ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai ler o valor de um pino digital especificado. Então ele vai ler o nível lógico alto ou o nível lógico baixo. Ele vai ler ali o high ou low que tem naquela entrada designada como entrada digital. Então ele é usado da seguinte forma, né? Você coloca o comando digital read, esse R do read em letra maiúscula, né? E aí coloca entre parênteses o pino que você quer ler, a porta que você quer ler, e depois coloca ponto e vírgula. Então dessa forma, né, ficaria, por exemplo, digital read entre parênteses o 9, se você quiser ler a informação que está na porta 9. Tá? É lógico que essa porta 9 ela teria que estar configurada como uma entrada, né, como input. Então essa é a nossa função digital read. E aí nós aplicamos entre diversos programas, né, em um programa onde nós queríamos controlar, né, um LED controlado por 2 botões. Então nesse programa, né, nós apertamos o botão 1 e acendemos o LED verde. E apertamos o botão 2 e acendemos o LED vermelho. Então essa era a ideia desse programa. Então seria um circuitinho assim, né, onde eu tinha lá um LED vermelho e um LED verde. O LED vermelho estaria na porta 10, o LED verde estaria na porta 9. Né? Na porta 7 nós colocamos um botão, né, onde eu tenho ali um resistor de pull down. Nós estudamos a função desse resistor de pull down, que é quando eu não apertar esse botão, mandar nível lógico 0 para essa porta 7. E aqui na porta 8 nós teríamos então uma chave também, né? E aí quando eu não apertar esse botão 2, então ele estaria mandando para nível lógico 0, puxando para baixo. É isso que quer dizer o pull down. E aí quando eu apertar o botão 2 ele vai mandar VCC. Então eu apertei o botão 2, ele manda VCC para a porta 8, não apertei, automaticamente esse resistor de 1K
liga a porta 8 até o GND. Então, sem apertar, ele entende como 0 na porta 8, apertando, ele entende como nível lógico 1 na porta 8. A mesma coisa vai acontecer para o 7. Apertando o botão 1, ele vai entender como nível lógico 1 na porta 7. Não apertando, ele vai entender como nível lógico 0, porque ele vai estar sendo aterrado via resistor de 1K. E aí, se tiver dúvida nessa teoria do resistor de pull-down, você dá uma olhadinha nas aulas anteriores onde nós estudamos isso. Bem, e aí esse programa, né, ele iria funcionar da seguinte forma. Eu teria lá um void setup, né, como para a gente definir a estrutura do programa que nós temos aí de entrada do nosso programa. Então eu definiria primeiro a porta 10 como saída. Então está aqui o 10, onde vai um LED vermelho, eu defino como saída. O 9 eu posso definir também como saída, que também vai o LED verde. Depois eu coloco a porta 7, que é a minha entrada aqui, que vai receber a informação da chave. Vou colocar como entrada, como input. E também vou declarar a porta 8 como input, porque também vai receber o sinal de uma chave. Depois, nós no void loop, nós iremos declarar as variáveis. Então, eu vou declarar como inteiro a variável vermelho e vou atribuir o valor de 10 a ela. Depois, vou declarar o verde, com o valor de 9. Então, para que eu não precise lembrar que o LED vermelho está na porta 10, eu jogo a informação 10 para dentro da palavra vermelho, declaro como uma variável inteira. Então eu sei que ali eu vou ter uma informação equivalente ao 10. É a mesma coisa, eu vou pegar a informação 9 e vou colocar dentro da palavra verde. Então toda vez que eu quiser me referir a essa porta 9, onde está o LED verde, eu vou, nesse caso, usar a palavra verde. Vai fazer mais sentido na hora que nós estivermos fazendo o programa. Depois eu vou declarar botão como inteiro, tá? Aqui eu poderia declarar também como boolean, em vez de inteiro, porque eu estaria declarando como uma variável booleana, e também botão 2 como inteiro. E agora eu preciso, só que aqui eu não estou atribuindo valor para botão 1 e botão 2, porque eu quero que esse valor seja relacionado a eu estar apertando ou não esses botões. Então, no caso, o que eu vou fazer vou pegar aqui o botão 1, para dentro de botão 1 eu vou jogar uma informação. Que informação que é essa? Aí eu vou dar um comando digital read 7, ou seja, eu vou pegar a informação que está na porta 7, o que ele ler na porta 7, e vou jogar para dentro da variável botão. Essa é a forma mais comum que nós temos para utilizar aí o digital read, fazendo a leitura de um pino e jogando essa informação dentro de uma variável. A maneira mais clássica que nós temos de fazer o uso então dessa função que é o digital read, que é a função de leitura a leitura digital. E aí nós temos o botão 2, onde eu vou jogar para dentro de botão 2 o que eu ler no pino 6, tá? Então, a leitura que eu fizer do pino 6, eu vou jogar para dentro aqui da minha variável botão 2. E aí eu vou dar um digital write, vermelho, botão 1. Então, nesse vermelho aqui, eu estou puxando automaticamente o 10, aqui a minha saída 10. E aí eu estou atribuindo o valor do botão 1. Então, quanto que vale o botão 1? Vale 5 volts? Vale 0 volts? Então, se ele vai ser high ou low, vai depender dele estar apertado ou não. Da mesma forma, eu vou dar um digital write no verde, botão 2. Dessa forma, o que vai acontecer? Para dentro eu vou escrever na minha variável verde, que seria a minha porta 9, a informação que está no botão 2, se ele está apertado ou não. Tá? E aí a gente encerra esse programa. Então essa é uma das formas que nós temos, aliás, a forma mais usada de usar o digital read. Então, mais uma vez, o digital read é um comando de leitura
né, de uma porta, tá? E ele vai fazer a leitura dessa porta, no caso, ele vai fazer uma leitura digital e vai colocar dentro de uma variável, tá? Então, esse foi o comando que nós estudamos na aula passada, o comando digital read, comando importante aí. E aí nós temos a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Nesse exercício, nós tínhamos 2 exercícios, né, nessa lista, onde eu pedia a função do comando digital read. Tá? Então, qual é a função do comando digital read? A função do comando digital read é de ler o valor de um pino digital especificado, né, que seja ele alto ou baixo. Então, ele vai fazer a leitura então, de um pino digital, de uma porta digital. Na segunda questão, né, dado o programa abaixo, seu objetivo é de acender o LED verde quando acionamos o botão e de acender o vermelho quando o botão não for acionado. Mas o circuito não está respondendo dessa maneira devido a um erro de programação. Descubra onde está o erro neste programa. Então, esse é o programinha que nós analisamos agora há pouco, né? Então, se você observar nesse programa, né, na estrutura dele, então, sem você precisar comparar com o anterior, só realmente analisando o programa, o que eu tenho aqui? Um LED vermelho na porta 10, um LED verde na porta 9 e um LED e um botão na porta 7. Tá? Nesse caso, né, o que vai acontecer é o seguinte, se eu apertar, né, esse botão, acende o verde, se eu não apertar, acende o vermelho, fica o vermelho aceso. E aí o que aconteceu? Né? Na porta 10, ele foi declarado como saída, beleza, ele é uma saída. A porta 9 foi declarado também como uma saída, ele é uma saída. Eu vou mandar uma informação na 9, sair com uma informação na porta 9, para que esse LED verde acenda ou não. Mas olha só o que acontece com a porta 7. Ela foi declarada como saída. E, na verdade, eu quero entrar com uma informação nela. Eu quero entrar com a informação dessa chave. Se eu apertar, eu mando 5 volts. Se eu não apertar, eu mando 0 volts via resistor de pull-down. Então, o erro nesse circuito está justamente na declaração da porta 7 como saída, onde na verdade deveria ser declarado como entrada. E aí a declaração como entrada é através da palavra input, que quer dizer entrada em inglês. Então tá aí, essa é a forma com que deveria ser escrito aqui esse programa. Então, pessoal, tá aí a revisão, né, do que nós vimos na aula passada, a correção do exercício desta aula, que eu havia deixado para você validar sua presença. E agora, então, nós vamos entrar no assunto da aula de hoje. Tá, então falaremos do comando if, da função if, nessa aula. Então, falando do comando if, né? O comando if ele é usado juntamente com um operador de comparação. Nós vimos na aula passada os operadores de comparação. Ele verifica quando uma condição é satisfeita, né? Como, por exemplo, uma entrada acima de um determinado valor, né? Esse é o formato para verificação if. Então, por exemplo, if variável maior do que 50, ele vai executar um determinado comando que vai estar entre chaves. Tá? Então, essa é a forma, uma das formas que a gente pode utilizar o comando if. Então, repare aqui que você coloca o if, né? Entre parênteses você vai colocar sua variável, você vai colocar aqui dentro normalmente um operador de comparação, que nós vimos na aula passada, a gente vai revisar daqui a pouquinho. E aí você fecha o parênteses, não coloca ponto e vírgula, abre uma chave e dentro dessa chave vai estar o comando que é para ele realizar, né, se ele atender essa condição. Então ele vai rodar o programa e ele vai verificar essa condição, né? E a palavra if, ela significa se, né? Então, se variável maior do que 50, ele vai executar isso. Se ela não for maior do que 50, ele segue
reto, segue direto para as outras estruturas de programação. Bom, e aí então, guardando aqui essa estruturinha aqui nesse nosso canto da tela, né, o programa ele vai checar se a variável é maior do que 50, né, se for, o programa realiza uma ação específica. Que ação específica? Esse comando que vai estar aqui entre as chaves. Se a sentença que está dentro do parênteses ela é verdadeira, né, se variável for maior do que 50 no caso, né, o código que está dentro das chaves ele roda. Né? Caso contrário, o programa salta esse bloco de código. Então ele vai funcionar dessa maneira. Se ele atender essa situação, ele vai checar. Se a variável for maior do que 50, ele vai rodar o que está dentro das chaves. Se a variável não for menor do que 50, ele vai pular o que está dentro das chaves. Tá? Então é por isso que ele é uma variável condicional. Então, lembrando então que o if é a mesma coisa que se. Tá? Então, se a variável é maior do que 50, faz tal coisa. Né? E aí, o comando, essas chaves, né, elas podem ser omitidas após uma sentença do if. Né? Isso se você colocar uma única linha de código. Então, ela vai ser definida pelo ponto e vírgula, que vai ser executada de maneira condicional. Como que isso vai funcionar? Então, você pode usar, de repente, se você fizer assim, ó, if x maior do que 120, aí você já coloca digital write LED pin, né, aonde você vai escrever e o que você vai escrever, no caso alto, na variável LED pin. Então aí você não precisaria usar as chaves. Tá? A outra forma, né, você também poderia colocar if, né, x maior do que 120, e aí você abriria já um digital write LED pin ponto e vírgula high. Tá? Seria uma segunda forma. E uma terceira forma que nós podemos usar é if x maior que 120, aí sim você abre o parênteses e coloca lá digital write LED pin high, tá? E aí fecha o parênteses. Então, essas são as três formas aí que nós podemos utilizar o comando if. As três é a mesma função, só que nessa terceira forma você usa as chaves, e aí usa aqui o comando digital write, né? E no caso da forma 2, na forma 2 você somente colocou embaixo, tá? Sem abrir as chaves. E na forma 1 você colocou na mesma linha. Tá? Então são as três formas que a gente pode usar o comando if. Nós vamos aplicar ele em programas, né? Vamos utilizar alguns programas para fazer a aplicação desse comando if, e aí vai ficar um pouco mais claro aí do que a gente só colocar os códigos. Tá? Então esse primeiro momento é só para você ter uma ideia do uso, de como será o uso do comando if, mas a gente aprofunda então na hora que a gente estiver estudando um programinha. Legal? Bem, então, dita aí as três formas, né? O comando if normalmente ele é acompanhado do comando else. Então, se o if é se, o comando else é o se não. Então, o comando else ele é usado em complemento ao comando if. Então, está aqui uma estrutura onde a gente tem o comando if e o comando else. A gente vai ver que eles são muito complementares. Então, eu estou colocando aqui, ó, if botão igual a high. A gente viu que esse igual é um comando de comparação. Então, aqui eu estou falando o seguinte, olha, se a variável botão for igual a nível lógico 1, ele vai rodar o quê? O que está dentro dessas chaves. Ou seja, se atender a esse requisito, ele vai cair aqui e vai falar o quê? Olha, escreve na variável LED, né, nível lógico 1, ou seja, acende esse LED, provavelmente. Né? E aí, se não, o que eu faço? Abro aqui uma outra estrutura, coloco o quê? Apago o LED, deixo o LED apagado. Tá? Então, aqui eu tenho um if else, onde eu falo se acontecer tal coisa, faça isso. Se não, faça isso. Eu também tenho essa opção quando eu uso o comando else. Tá? O comando else ele é bem bacana também de utilizar junto com o if. Às vezes você precisa, né, utilizar também o comando else junto, às vezes não é necessário. Né? Você só quer executar se acontecer alguma coisa, né? E aí, se não acontecer essa coisa que você está colocando no seu programa, você quer simplesmente que ele siga. Agora, às vezes você usa o else quando? Quando você quer
você quer que aconteça algo se você tiver uma determinada comparação, né? Se algo for afirmativo, né? Por exemplo, se x for igual a nível lógico 1, né? Você quer que habilite a entrada A. Se não, você pode querer habilitar a entrada B, por exemplo, mandar nível lógico para a saída B, por exemplo. Então essa seria uma forma que nós utilizaríamos o comando else. Tá? Vamos ver isso, vamos dar uma relembrada antes nos operadores de comparação que nós estudamos na aula passada, né? Por exemplo, quando eu tenho lá, eu quero dizer que o x é igual a y, né? Então eu coloco aqui 2 vezes o igual. Né? Quando eu quiser falar que ele comparar com x diferente de y, né? O x não é igual a y, eu coloco aqui uma exclamação antes do igual. Se eu tenho o x menor do que o y, tem o x maior do que o y, é simplesmente o próprio operador de maior e menor, né? E tem aqui o menor ou igual e o maior ou igual. Então nós temos esses operadores de comparação, tá? E aí, né, vamos aplicar isso, pessoal, num programa onde eu vou ligar e desligar um LED com um botão. Então, qual que é o objetivo desse programa? É montar um circuito e também o programa que, quando apertamos o botão, acende o LED acende, tá? E quando nós desapertamos o botão, né, o LED apaga. Tá? Então, essa seria a ideia. Então, apertou esse botãozinho aqui, esse LED acende. Não apertei, ele fica apagado. Tá? Assim, um programa simples, né? Um circuitinho simples. A princípio você vai falar assim, mas nem precisaria de uma placa de Arduino para fazer isso. Eu poderia ligar a chave direto no LED. Sim, poderia. A gente está fazendo isso só para a gente poder entender melhor esse comando if e depois a gente vai aprimorando ele. Bom, então aqui, pessoal, vamos fazer esse programa, tá? Então eu tenho aqui, vamos olhar como que você começa um programa, né? Você começa da seguinte forma, você olha primeiro o que você tem de saída e o que você tem de entrada. Então eu sei aqui que eu tenho uma saída, né, que é o LED que está na porta 10, o LED vermelho que está na porta 10, e eu tenho uma entrada, né, que é a chave que está na porta 9. Então eu vou começar lá no void setup, né, eu vou declarar a minha porta 10 como saída, né, e a minha porta 9 como entrada. Tá? Declarei os dois, tá? Então já configurei, na verdade, essas duas portas. Bem, e aí eu vou lá no void loop, onde eu quero uma estrutura de repetição. O que eu vou fazer? Eu vou definir esse botão 9, né? Vou definir botão, né, como uma variável booleana. Tá? Aqui eu fiz diferente, eu poderia ter colocado int, em alguns casos a gente coloca int, nesse caso eu fiz diferente para mostrar que, nesse caso, o ideal seria declarar uma variável booleana, porque ele vai receber nível lógico 1 ou nível lógico 0, né? Então eu quero armazenar não o valor de 5 volts ou de 3 volts, eu quero armazenar o valor de nível lógico 1 se for 5 volts, ou nível lógico 0 se for 0 volts, ou seja, se eu não acionar a chave, e 5 volts se eu acionar essa chave. Então eu declarei como tipo booleano, né? Dei o nome de botão a essa variável e falei, olha, toda a informação que está no 9, vamos jogar para dentro de botão. Então toda vez que eu me referir a botão, eu estou me referindo ao pino 9. E aí eu coloco lá o int LED, declarei LED como inteiro, porque ele está na porta 10, então em vez de colocar o 10 eu vou colocar LED, tá? E aí eu vou pegar a informação, né, que está na porta 9, então eu vou dar um digital read 9, tá? Então eu vou pegar, aqui eu vou fazer a leitura do que está na porta 9 e vou jogar para dentro de botão. Tá? Então a variável botão ela não vai ficar mais com a informação 9, né? A informação 9, agora, a informação do número 9. A partir de agora ela vai ficar o quê? Com a leitura, né? Com a informação que eu estiver na porta 9. Então é diferente você armazenar o número 9 e aqui você está armazenando a informação que está sendo colhida aqui nessa porta 9. Que vai ser o quê? 5 volts
se ele for acionado ou 0 volts se ele não for acionado. Só que como eu declarei essa variável como booleana, ele vai armazenar o quê? High, se eu apertar essa chave, e low, quando eu não apertar essa chave. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o que a gente já fez no exercício da aula passada, fizemos na revisão de hoje, onde eu estou armazenando o quê? O que eu ler no pino 9 na variável botão. Tá? Nesse caso aqui, nem seria necessário eu atribuir botão a 9, né? Porque o importante é eu atribuir a botão depois a informação, aquilo que está dentro, né? Aquilo que eu ler na porta 9. Tá? Esse que é o importante nesse caso. Então, a variável botão vai ficar com a informação, né, que for lida na porta 9. E aí eu vou criar então a minha condição, vou falar o seguinte, olha, if botão igual a high, ou seja, se botão for igual a nível lógico 1, e quando que o botão vai ser igual a nível lógico 1? Quando essa chave for acionada. Então, se o botão for igual a 1, o que eu quero fazer? Aí eu vou abrir uma estrutura, né, de um determinado comando. E qual comando vai ser esse? Digital write, ou seja, escreva, né, na saída digital, na porta LED, né, onde? Em LED, né, que eu sei que é a minha porta declarada aqui como 10. Né, então escreva em LED nível lógico 1, ou seja, se o botão for igual a 1, ou seja, se o botão for acionado, o que você vai fazer? Vai acender o LED. Tá? É isso que esses comandos estão falando. Então, se o botão for acionado, né, if botão igual a 1, o que você faz? Ele vai cair nessa estrutura aqui e vai fazer com que eu tenha nível lógico 1 na saída LED. Então, o LED acendeu. Agora, se não, né, se eu não tiver isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um digital write, né, LED low. Então, o comando do else também vem embaixo. Então, eu coloco aqui entre chaves aquilo que eu quero que ele execute. Então, o que eu quero que ele execute se ele não atender essa comparação do botão igual a 1. Eu quero que ele mande nível lógico 0, né, low, para LED. E aí o meu LED vai apagar. Então, dessa forma, se eu aperto a chave, o LED acende. Se eu não aperto, aí o LED apaga. Tá? Dessa forma com que ele vai trabalhar. Então, voltando aqui no programa, o que nós temos? Nós temos essa estrutura e aí faltou o quê? Fechar essa chave que eu tenho aqui. Né? Essa primeira chave do void loop, eu tenho que fechar lá no final e aí eu fecho ela aqui. Então, eu tenho essa chave aqui, que é equivalente a essa primeira chave do void loop. Aqui eu abri uma chave do else e fechei. Aqui eu abri uma chave do if e fechei. Tá? Então ele vai fazer a lei. Então, a hora que você liga, né, a sua placa, roda seu programa, ele faz a atribuição de entrada e saída dos pinos, cai aqui no void setup, declara as variáveis e vai ser perguntado: o botão é igual a 1? Né? Se ele for, ele vai rodar isso aqui, ó, acende o LED. Se ele não for, ele vai pular essa linha de comando e vai cair para o else. E aí no else ele vai executar. Então, se ele não executar o if, ele cai no else. Tá? Então, ele executa o else e aí ele vai mandar então, o nosso LED apagar. Tá? Então, traduzindo, né? Então, se o botão é igual a 1, acende o LED. Se não, apaga o LED. Basicamente é isso que esse programinha está fazendo. Tá? Bom, e aí a gente vai então fazer a simulação, né, desse nosso circuitinho e nosso programa no Tinkercad. Tá? Então, vamos lá para o nosso Tinkercad. Abrindo aqui, ó, tá aqui já deixei aqui o circuito montado. Tá? Então, só para a gente comparar aqui com a figura, o que eu tenho? Tá? Eu tenho aqui a saída. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Ó. Eu tenho aqui na saída 10, né? Na porta 10, que agora é uma saída. Veio aqui para essa linha do protoboard, onde eu tenho um resistor de 220 ohms, né? Ligada no LED e ligado aqui no negativo, nesse barramento que a gente está fazendo de negativo. Então, eu fiz essa parte do resistor com o LED. Tá?
Aqui nessa porta 9, né, eu coloquei o que? Liguei ela numa chave e o outro lado da chave conectei ao VCC. Tá? E o outro lado, né, através de um resistor, eu conectei ao GND. Tá? Então é o mesmo desenho que a gente tem aqui. Eu reproduzi isso na montagem do protoboard. Se a gente estivesse num laboratório, a gente montaria dessa forma. É a mesma coisa, só estou fazendo aqui no Tinkercad para ficar mais fácil a nossa visualização. Eu já consigo deixar na sua tela. Bom, agora a gente tem que fazer a programação. Vou pegar aquela programação, tá? Que é o nosso liga e desliga com um botão. Tá? Então vou pegar aqui esse programa que é o programa que eu tinha colocado para fazer a explicação. Vou abrir ele, eu tenho ele no Arduino. Né? Se eu não tivesse, eu digitaria ele por completo diretamente no Tinkercad. Vou selecionar tudo aqui, né? Do jeito que ele veio. Né? Eu vou copiar, aqui a gente fecha. E aí a gente faz o seguinte, a gente vem aqui, volta lá no Tinkercad, vou lá em código, tá? E aí ele já está em texto, tá? Se ele tivesse em blocos, ele estaria dessa forma. Aí você iria alterar para texto, tá? Então você viria aqui e alteraria para texto, tá? E aí, você vem, o que tiver lá você já deleta, e aí você vai colocar então a informação que você tem, tá? Então tá aqui, ó, o PinMode 10 como output, o 9 como input. Estão aí todas as informações, o boolean botão como 9, o int LED como 10. Então tá aí o nosso programa. Eu vou minimizar aqui, né? Vou então iniciar a nossa simulação. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor o funcionamento. Tá? Então a ideia era o seguinte, o LED fica apagado. Quando eu aciono esse botão, o LED acende. Né? Se eu retiro, aí o LED apaga. Tá? Então essa era a ideia do nosso programa. Né? Apertou o botão, o LED acendeu. Né? Se eu não apertar, o LED apaga. Tá? É isso que vai acontecer. É essa programação que nós fizemos. Certo? Então tá aí a nossa simulação do nosso programinha aqui no Tinkercad. Poderia ser no protoboard, como eu falei, utilizando a placa de Arduino é a mesma coisa. Legal? Bom, voltando aqui, né, nós vamos pegar esse mesmo programa, né, no nosso liga e desliga LED com botão temporizado, nosso liga e desliga com botão, nós vamos fazer ele temporizado. Então, qual que seria a ideia de fazer ele temporizado? É alterar esse programa, né, que nós acabamos de ver, né, de maneira que, quando eu apertar esse botão, o LED vai acender. Beleza. Se eu desapertar, tirando o dedo, o LED vai permanecer aceso ainda por 5 segundos antes dele apagar. Então, eu quero agora acrescentar a função de temporizar. Então, isso, por exemplo, a gente não conseguiria fazer se fosse simplesmente um botão com um LED, né? Então aqui a gente já está agregando alguma função do Arduino ao nosso projetinho. Então o que vai mudar? Né? Nós tínhamos aqui esse nosso programa, que é o programa original, né? E aí aqui nós vamos então acrescentar, né? Eu quero então, se o botão for igual a 1, eu quero que o LED acenda. Mas eu não quero que ele apague instantaneamente, né? Eu só fique aceso quando o botão for igual a 1, ou seja, quando eu estou com o dedo em cima desse botão. Eu quero também que ele se mantenha aceso por 5 segundos. Então aqui eu vou acrescentar um comando de delay, delay de 5000. Então aqui, se o botão for igual a 1, ele vai executar esse bloco de comando. Então ele vai acender o LED por 5 segundos. Não importa. Cada vez que você for tocando ali nessa chave, ele vai renovando esses 5 segundos. Se não, ele apaga o LED. Tá? Mas ele vai sair desse bloco de comando somente depois desses 5 segundos. Tá? Então vamos fazer essa modificação. Tá? Então no nosso programa liga e desliga do LED com o botão temporizado, a gente vai lá no Tinkercad para promover então essa alteração. Aqui ele está então no modo normal, né, na forma normal,
Ele está no modo simulação, então eu aperto, ele acende, tá? Tiro, ele apaga. Então eu vou parar a simulação, porque senão eu não consigo mexer. Vou abrir aqui o meu código, né? E aqui eu vou então acrescentar o meu delay, tá? Então aqui eu venho em delay, tá? Tem que ser em minúscula, delay, e vou colocar um tempo de 5.000, porque seria 5.000 milissegundos, que seria equivalente então a 5 segundos. Fiz essa modificação, né, no meu código, vou então iniciar a simulação, tá? Iniciei a simulação, já está valendo. Ó, apertei aqui a chave, o LED acendeu. Ó, tirei o dedo da chave, ele demorou 5 segundos para então apagar. Ó. Então, apertei, né, leva 5 segundos, ó, ele ainda está aceso. A hora que passar esses 5 segundos, então ele apaga. Tá? Uma característica do LED do Tinkercad é que ele demora um pouquinho para apagar já naturalmente, né? Ele vai apagando lentamente. Tá? Mas aqui, ó, acionei, 5 segundos, ele ainda fica aceso antes dele apagar. Tá? Então ele é aceso. Então a gente consegue a partir daí criar o que você colocar dentro desse código, né? O que você colocar dentro dessas chaves aqui, ele vai executar. Então você pode colocar aqui o que for, né? Se ele atender essa condição, então ele vai cair aqui nessa parte. E aí, para nos auxiliar nessa estrutura do if, nós temos os operadores booleanos, né? Os operadores booleanos, eles são operadores que podem ser usados dentro da condição em uma sentença if, tá? E podem ser utilizados também de uma outra forma. A gente tem alguns tipos, né? A gente começa falando sobre o e-lógico, tá? Seria equivalente à porta AND na eletrônica digital. Então a gente vai representar aqui por esses dois caracteres aqui. Ele seria equivalente ao e-lógico. Então como que funciona o e-lógico? Ele vai ser verdadeiro apenas se os dois operandos forem verdadeiros. Ou seja, a primeira condição e a segunda tem que ser verdadeira. Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar uma sentença dessa forma, né? If digital read 2 igual a 1 e digital read 3 igual a 1. Então, se o digital read 2 for igual a 1 e o read 3 for igual a 1 também, aí nesse caso, então, ele vai executar uma determinada ação. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente tem de utilizar o operador e. Tá? E aí nós temos, então, ele vai ser verdadeiro apenas, por exemplo, se os dois interruptores estiverem fechados. Tá? Seria equivalente justamente ao que nós estudamos em eletrônica digital na porta AND. E aí nós temos o operador lógico OU, tá? Onde ele é verdadeiro se um dos operandos for verdadeiro, ou seja, se a primeira ou a segunda, ou se as duas forem verdadeiras. Então, por exemplo, né, if x maior que 0 ou y maior que 0, né, aí ele vai executar uma determinada ação. Então, se o x for maior do que 0, ele vai executar essa ação. Ou, se o y for maior do que 0, ele também executa essa ação. Agora, se nenhum dos dois for igual a 0, aí ele não executa. Tá? E se os dois forem iguais, maior do que 0, aí ele vai executar essa ação também. Então seria equivalente à porta OR, né, que nós estudamos em eletrônica digital. É uma forma aí de executar essa operação lógica. É por isso que ele chama booleano, né, porque vem da álgebra de Boole, né, do George Boole, que foi um dos pais aí da eletrônica digital. Então ele é verdadeiro apenas se o x ou y for maior que 0. E o terceiro, né, é a negação. Essa negação nós já utilizamos no programa em aulas anteriores, eu já antecipei ele para você. Então ele vai ser verdadeiro apenas se o operando for falso. Né? Então, por exemplo, se o x for a negação de x, né, se for, ou seja, o contrário de x, então ele vai executar uma determinada ação. Tá? Então, se ele for o inverso de x, aí sim ele vai executar uma determinada ação. Então, se o x é 1, e aí se ele for então 0, ele vai executar uma ação. Seria equivalente
a porta NOT, né, da eletrônica digital. Então ele é verdadeiro apenas se x for falso, ou seja, se x for igual a zero, nesse caso, né? Então esses são os 3 operadores booleanos que nós temos. E a gente vai aplicar esses operadores booleanos em um programa de botão de segurança. Então olha só o enunciado aqui para o nosso programa. Olha, para evitar acidentes no ambiente de trabalho, uma regra de segurança em vários equipamentos industriais é obrigar que o usuário aperte 2 botões, um com cada mão, né, para acionar uma máquina. Então é o caso de uma máquina de corte usada em fábricas de papel. Então faça um programa que possamos simular essa situação. O LED somente acende se os 2 botões estiverem pressionados, né? Se os 2 botões forem apertados. Então, aqui a gente teria o hardware do nosso projeto seria esse, né? Para representar a máquina, nós vamos utilizar aqui um LED, né? Que seria a máquina funcionando, o LED aceso, e máquina não funcionando, o LED apagado. Né? Vamos colocar aqui na porta 7 para mudar um pouquinho. E aí eu vou ter uma estrutura aqui onde eu tenho aqui um botão, né, que eu posso estar ligando ele no VCC ou no GND. Tá? Seria uma chave deslizante, nós vamos simular isso através de uma chave deslizante, mas poderia ser um push button também. Né? É que como eu não tenho como apertar 2 push buttons ao mesmo tempo com o mouse, então a gente vai fazer aqui esse projetinho com a chave deslizante. Então eu vou deslizar para cá, né, ligando o 9 no VCC, ou deslizo para lá ligando o 9 no GND. Só para a gente poder fazer essa simulação, mas o push button também seria possível numa implementação com o hardware mesmo, com a placa de Arduino e os componentes. E a mesma coisa aqui o 8, né, na porta 8, né, eu deslizo para cá e eu conecto o 8 no VCC, né, estaria ligando, e deslizo para lá, eu desligo, conectando então o 8 ao GND. Então eu teria que pressionar, ou seja, eu teria que ligar as duas entradas, tanto da porta 8 quanto da porta 9, no VCC para que ela possa funcionar, para que esse LED possa acender então na nossa simulação. Então nesse caso, né, analisando esse programa, começamos lá com o void setup. Né? Nesse void setup eu vou declarar então, vou configurar o pino 7 como saída, porque é onde eu vou estar conectando o meu LED, então ele vai ser uma saída. Né? Vou configurar então o meu pino 8 como entrada, né? E o meu pino 9 também como entrada. Tá? Esses 2 pinos então como sendo entrada. E aí eu vou no meu void loop, tá? Vou então criar algumas variáveis, né? Então vou chamar de botão 1, int botão 1, né? Então declarei ele como inteiro dessa vez, int botão 2 como inteiro, né? Que seria equivalente então ao pino 8 e 9. E aí o int LED estaria no pino 7. Tá? Então declarei como inteiro as minhas variáveis, aqui como em outras vezes nós declaramos como booleano, né? Botão 1 e botão 2, dessa vez eu coloquei como inteiro, declarei ela como inteiro para a gente ver que também funciona. E aí eu vou pegar a informação da porta 8 e vou jogar para dentro do botão 1 através do digital read. A gente já tem feito isso algumas vezes. E aí eu vou pegar então a informação do botão 2, né? Aliás, a informação da porta 9 e vou jogar para dentro do botão 2. Tá? Então, feito isso, vou pegar o que está aqui na minha porta 9 e vou jogar para dentro do botão 2. Vou pegar o que está na porta 8 e vou jogar para dentro do botão 1, que vai ser justamente equivalente a eu mexer ou não esses botões, acionar ou não o botão 1 e botão 2. Bom, e aí eu vou continuar na parte de cima o programa, né, e vou criar aqui uma condição. Então, qual a condição que eu estou criando nesse caso? Então, se o botão 1 for igual a nível lógico 1 e botão 2 igual a nível lógico 1, ele vai executar algo. Então, se ele cair nessa condição do botão 1 ser 1 e o botão 2 ser 2, ele vai cair justamente nessa condição. Aí eu coloco entre chaves, que
Que condição que é essa? Eu vou acender o LED. Então, digital write LED high, tá? E aí eu coloco ponto e vírgula. Se não, aí eu fecho, né? E aí, se não, o que eu vou fazer? Eu vou abrir as chaves e vou mandar então o meu LED apagar. Digital write LED low e fecho a chave. Então, bem simples a gente usar o comando if, né? A gente percebe que na segunda vez do uso, a gente já percebe uma certa facilidade. A diferença dessa estrutura para a anterior é que aqui eu estou comparando dois botões através de um operador booleano. Tá? É a única diferença. No outro era se o botão 1 igual a 1, né, caía então num comando de comparação, caía então numa estrutura de um digital write, por exemplo. Tá? E aqui é a mesma coisa, só que eu estou fazendo a comparação lógica entre dois botões, certo? E aí eu fecho para fechar tudo, né? Para fechar então essa chave aqui desse void loop, certo? Então, feito isso, né? Tá aí os nossos botões de segurança, vamos fazer a simulação dele no Tinkercad. E aí lá no Tinkercad, então, tá aqui o nosso circuitinho, né? Vamos pegar aqui para a gente ver melhor então essa estrutura aqui que a gente montou. Para a gente poder então ver como que ele vai funcionar. Então aqui no Tinkercad, olha, a gente tem, eu coloquei na porta 9, né? Então aqui na porta 9 eu coloquei uma chave deslizante, tá? Coloquei aqui na porta 8 também outra chave deslizante, tá? E coloquei aqui na porta 7, né, um resistor com o LED. Então, da mesma forma com que nós fizemos aí o nosso circuitinho, tá? E aí nós vamos então trabalhar com o nosso código, né? Vamos, já estou aqui com o código, o código já está copiado aqui. Então eu tenho lá pino 7 como saída, pino 8 como entrada, void setup e tal. Então, toda a informação daquele código que eu mostrei para vocês já está aqui. Então eu vou aqui minimizar o meu código, vou iniciar então a minha simulação. Tá? Ele já começa com eles ligados no VCC. Então, para cá, essa chave para cá, né? Vou aumentar aqui um pouquinho mais para a gente ver melhor. A chave para cá, ele significa, para a direita, significa que ele está ligado no nível lógico 1. Né? Para a esquerda, ele está no nível lógico 0. Então, ele já vai começar no nível lógico 1, nesse caso. Tá? Já está aqui nível lógico 1. Então agora eu vou iniciar a simulação, né? Então como os dois estão em nível lógico 1, o LED acendeu, tá? Eu vou passar esse daqui para nível lógico 0, o LED já apagou, tá? Eu vou passar esse aqui para 0, ele vai continuar apagado. Se eu voltar esse aqui para 1, né, não acendeu, porque eu tenho que estar com os dois em 1 para que o LED acenda. Se um deles for para 0, seja esse, né, ou seja esse, ele cai e o LED apaga. Tá? Então eu preciso estar com os dois em nível lógico 1 para que o LED acenda. Tá? Então dessa forma o LED está aceso. Se eu desligar um deles, o LED apaga. Eu vou desligar esse aqui, aí o LED vai apagar. Tá? O LED apagou. Tá? Se eu desligar os dois, aí a gente pode fazer a tabelinha verdade, né? Os dois apagados, o LED apagado. Se eu acendo esse, o LED continua apagado. Quer dizer, se eu coloco esse em 1, o LED continua apagado. Mas a hora que eu coloco os dois em 1, aí nessa situação o LED acende e permanece aceso. Então tá aí o nosso circuitinho. Deixa eu voltar aqui para você ver melhor o circuito de maneira geral. Né? Vou tirar aqui um pouquinho essa parte. E aí está o circuito então com as pinagens, tá? Todas as pinagens aqui, as conexões. Aqui eu faço uma ligação do GND, tá? Então o GND está ligado aqui no barramento negativo, tá? E eu tenho que pegar também o VCC, tá? E esse VCC eu pego do Arduino, tá? O VCC da placa do Arduino Uno, ela fica desse lado. E essa pinagem do simulador é igualzinho à pinagem da placa, tá? Então é a mesma coisa que a gente tem tanto na placa quanto também no simulador. Então aqui, olha, a gente tem aqui esses 5 volts, onde eu peguei do meu Arduino para alimentar quando eu quero 5 volts, né? Então esses 5 volts eu joguei nesse barramento aqui,
né? Joguei nesse barramento aqui, que ele já vem com um positivo no protoboard, mas não significa que ele tem uma alimentação positiva. E aí aqui eu coloquei alimentação negativa também, pegando desse GND. E aí dessa forma, eu ainda liguei para a parte de cima, né? Essa parte de cima aqui, para que eu possa também ter positivo e negativo na parte de cima, para não ficar trançando o fio, tá? Então aí a gente tem a nossa simulação. Então eu voltei para 0, o LED apagou, tá? Um deles foi para 0, tanto esse quanto esse, o LED apaga. Legal? Então tá aí essa nossa simulação. E agora a gente vai fazer então uma modificação nesse programa para ele funcionar de acordo com a função OR. Então vamos alterar o programa anterior de forma que, né, nós devemos acionar apenas um dos dois. Tá? Aí já não tem mais a função AND. Né? Eu preciso apertar um e o outro. Agora, se eu acionar apenas um dos dois, esse LED vai acender. Então devemos acionar apenas um dos dois botões para que o LED acenda. A modificação, então assim, só lembrando, né, esse aqui é o nosso operador lógico OR, né, as duas barrinhas em pé. Só lembrando, né, que no caso, eu vou pegar esse mesmo programa, né, e aí eu quero trocar então, né, é só eu trocar o meu operador AND, né, que é esse daqui, pelo operador OR. Tá? Então, quando ou uma chave ou a outra chave estiver em nível lógico 1, aí o LED vai acender. Então, eu vou trocar ele, olha, trocando ele. Então, esse aqui vai ser o meu novo programa, é a modificação que eu teria que fazer naquele programa lá. Tá? Então, vamos fazer essa alteração no programa para a gente ver se ele vai realmente obedecer dessa forma. Então, eu vou vir aqui no meu código. Tá? Primeiro, eu vou parar a simulação aqui. E no meu código eu vou trocar aqui onde eu tenho o meu E, né? Vou trocar aqui pelo OR. Tá? Então apaguei aqui esses dois, né? Apaguei os dois e vou colocar o OR no lugar. Então coloquei aqui o OR, tá? E aí eu vou então iniciar minha simulação, né? Vou minimizar aqui o meu código. Ó. Então os dois estão em 1, ele já começa em 1, essa chavinha. Então eu vou colocar uma delas em 0, né? Coloquei essa em 0, ele continua aceso. Né? Vou colocar outra em 0, agora o LED apagou. Né? Então somente com as duas em 0 é que ele apaga. Se eu ligar essa chave, né? Ou essa chave, aí o LED acende. Tá? Se eu desligar as duas, aí o LED apaga. E se eu deixar as duas acesas, as duas ligadas, né, ligadas no nível lógico 1, aí ele também permanece aceso. Então seria aí o uso da função OR, né, que nós estamos estudando também. Então está aí no nosso Tinkercad. Muito bem, e aí para dar um tom mais realístico na nossa aplicação do Arduino para o comando if, nós vamos agora ver a aplicação do que nós estudamos, né, num projeto de alarme. Então, como que ficaria? A ideia, então, é montar um circuito, um programa, que quando acionamos o sensor, que seria o equivalente a abrir uma porta, o alarme dispara. E quando fechamos essa porta e apertamos o botão, o alarme desliga. Então, seria algo como se você vai lá, abriu a porta, dispara o alarme. Fecha a porta, o alarme continua disparado. Acionou um botão de desliga, aí o alarme vai desligar. E aí, no caso, você colocaria esse alarme nesse botão num lugar escondido, como um resgate aí para você desligar o seu alarme. Vamos ver como que isso vai ficar no hardware. Né? No hardware nós vamos ter o seguinte. Bom, antes, deixa eu só falar que nós vamos usar uma chave deslizante, então, como sensor. Seria essa chave deslizante aqui. Então, eu vou deslizar entre o 8 e o GND, né? E aí seria o meu sensor não ativado. Quando eu deslizo ela ligando o 8 com o VCC, aí eu vou ligar nível lógico 1 nesse pino 8. Tá? E aí seria a porta aberta. Aí eu gostaria
de acionar, de disparar o meu alarme. E aí, no caso, né, nós vamos pegar aqui, nós vamos ter na nossa saída, eu vou ter um buzzer, né, onde eu vou ter ali no pino 9, né, o botão, né, onde eu aciono o botão e eu vou mandar VCC para esse pino 9. Se eu não acionar, eu estou mandando GND para esse pino 9. Tá? Então, dessa forma aí que nós vamos trabalhar com o programa do alarme. Então, aqui o nosso sensor, e aqui o nosso botão de desliga e o nosso buzzer. Tá? Então, dessa forma, né, para nós criarmos o programa, aqui eu mudei a saída do buzzer para o pino 7, né? Nesse aqui estava 10, eu passei para o 7, para ficar mais fácil ali depois na conexão da placa, tá? Mas funcionaria tanto como o 7 como o 10. Então, aí no nosso alarme, no void setup, nós vamos declarar então o 7 como saída, né? Que é a saída do nosso buzzer, onde nós vamos colocar um buzzer. E o Tinkercad vai conseguir acionar, disparar, emitir um som, né? Aqui no 9 eu vou declarar como entrada, né, que é o meu botão. O 8 é como entrada também, que é o meu sensor. E aí depois eu fecho e entro com o void loop. No void loop eu vou declarar sensor como booleano. Tá? É uma entrada booleana, está aqui o sensor. Porque eu quero pegar o nível lógico 1 ou o nível lógico 0. Nós já fizemos outras vezes utilizando inteiro, também dá certo. E botão também vou declarar como inteiro. Tá? Então aqui eu já sei que o botão, toda vez que eu uso o botão, estou me referindo, criei essas duas variáveis. Né? E aqui eu não vou atribuir nenhum valor a elas. Tá? Por enquanto não vou atribuir nenhum valor a elas, porque eu não quero de repente falar que sensor, não adianta dizer que o sensor é 8 ou o botão é 9, porque eu não quero o valor da porta, eu quero o conteúdo da porta, não quero saber qual é o número da porta, e sim o conteúdo dela que eu vou utilizar. E aí o buzzer, né, já declaro como inteiro, e aí eu atribuo já o valor de 7, que é o valor da porta que eu estou utilizando. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mover para dentro dessa variável sensor que eu criei, né, como uma variável booleana, eu vou mover para dentro dela a informação que está no pino 8. Tá? Então, para dentro de sensor, vai a informação que está no pino 8. Seja essa informação VCC ou GND, ou seja, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Tá? É o que eu vou estar movimentando para dentro do sensor. Então, mais uma vez, utilizando aí o Digital Read. E para dentro de botão, a informação que está sendo lida no pino 9. Então, se eu apertar o botão, eu vou mandar 5 volts. Se eu não apertar, eu vou mandar 0 volts e vou colocar dentro dessa variável botão. E aí eu vou criar, então, a nossa lógica. E eu vou dizer o seguinte, se o sensor for igual a 1, ou seja, eu abri a porta, porque o sensor agora é igual a 1. Então, se o sensor é igual a 1, eu quero fazer o quê? Eu quero disparar o alarme. Então, eu vou colocar, abro as chaves e eu vou colocar meu comando. Digital write buzzer, que é minha saída, né, igual a high. Então, vou mandar 5 volts no meu buzzer para ele disparar. E aí só, fecho. Agora, eu vou criar agora um outro if. Por quê? Se o botão for igual a 1, eu quero fazer o quê? Eu quero desligar esse buzzer. Tá? Então não é que eu quero que ele fique desligado se eu não apertar abrir a chave. Eu quero desligar se eu apertar o botão, se o botão for para nível lógico 1. Então aí eu vou mandar então o digital write buzzer low, porque eu vou mandar desligar o buzzer. Tá? E aí eu fecho a minha estrutura. Então, nesse caso, eu estou criando o quê? Eu estou criando 2 ifs na sequência e não estou utilizando o else. Tá? Então, ele vai verificar. Bom, o sensor foi acionado? Se não foi acionado, ele pula isso. O botão foi acionado? Se não foi, ele pula isso e fica do jeito que estava. Agora, a hora que eu acionar o sensor, então ele vai cair para dentro dessa rotina, vai mandar o buzzer ligar. E o buzzer vai ficar ligado. E aí ele vai ficar rodando isso. Ao sair, ele vai se questionar, bom, o botão foi acionado? Se ele não foi acionado, ele pula e o buzzer fica ligado.
A hora que eu acionar, se eu não acionar mais o sensor, então a hora que eu fechar o sensor, né, o que vai acontecer? Ele vai pular essa estrutura. Pulando essa estrutura, ele vai direto para o botão. Se o botão for 1, aí ele vai lá e desliga o buzzer. Então é importante também a sequência, né? A gente entender que o Arduino ele trabalha muito com a sequência que nós temos. Ele faz uma leitura sequencial do programa. Então ele vai ler primeiro esse, né? Se ele não for acionado, ele vai ler esse, né? Agora, se ele também não for acionado, ele volta para o começo do programa e aí a gente fecha então aqui essa chave que seria a chave de abertura do void loop. Então, mais uma vez, ele vai verificar se o sensor é 1, se for 1 ele liga o buzzer. Ao sair, se por um acaso o sensor for igual, o botão for igual a 1, ele vai apagar, ele vai desligar o buzzer e aí significa que você não tem mais ele aceso, mais o buzzer ligado. Agora, você fala assim, mas então eu posso desligar mesmo com a chave aberta? Não, porque ele só vai sair, né, daqui se o sensor for 0. Enquanto o sensor for 1, ele vai ficar lendo isso, né, ele não vai sair. A hora que o sensor for 0, ele sai. Se ele encontrar um botão igual a 1, aí ele vai entrar aqui e vai desligar. Se ele não encontrar, ele vai ficar fazendo um loop no programa e aí ele não vai desligar, tá? Bom, isso na prática, né, vamos colocar então no Tinkercad para a gente simular. Isso na prática nós vamos ter isso. Ó. Vou colocar aqui o circuitinho. Ó. Então aqui em vermelho eu estou usando vermelho para VCC, preto para GND. Aqui meu barramento de positivo, tanto aqui quanto aqui. E meu barramento de negativo, tanto aqui quanto aqui também. Tá? Então aqui, vamos falar das entradas. Então o 9 foi aqui para essa chave, para o botão, né? Então o 9 ligado no botão, o botão ligado no VCC. Né? E aqui um resistor fazendo o pull down. Então esse aqui é o botão para eu desligar então a minha chave. Da mesma forma, nós temos a chave deslizante que vai estar simulando o nosso abrir e fechar de porta. Então com ela deslizada aqui para esse lado, eu estou ligando ela no GND, né? Então estou mandando o nível lógico 0 aqui para esse barramento que vai enviar para o pino 8, né? E com ela para a direita eu vou estar mandando o VCC, então estaria simulando aqui abrir e fechar a porta. E eu tenho aqui, né, esse elemento aqui, ele é o nosso buzzer, né? Que nós temos que seria um dos componentes, a gente encontra ele aqui quando nós colocamos todos os componentes, e aí ele é um piezo, né? Seria esse componente aqui, e aí a gente utiliza ele então para fazer o barulhinho aí do alarme disparado, tá? Então, pessoal, e ele está ligado então na porta 7, né? Que é a nossa saída, e o outro lado dele no GND. Então está montado aqui o nosso circuito de acordo aqui com nosso esquema elétrico. A programação, o código, eu já coloquei aqui, tá? Então da forma com que nós programamos lá na outra tela, foi colocado aqui, tá? E aí nós vamos fazer então a simulação. Então como que ficaria essa simulação? Vou iniciar a simulação aqui. A porta está fechada, né? A hora que eu abro a porta, o nosso buzzer dispara, né? Começa a fazer esse barulho. Então disparou. Se eu vier aqui e fechar a porta, não adianta. Por quê? Porque o comando de desligar, eu não usei um else para, se não tiver ligado, não for acionado, desligar. Eu usei um outro if falando para desligar se eu acionar esse botão. E aí eu aciono esse botão, aí ele para. Né? Acionei uma vez, ele parou. Para isso ele tem que estar desligado para sair daquele loop do if. Tá? Então somente quando eu desligo, eu volto essa chave, né? Que eu vou justamente cair nesse loop aqui, sair desse loop do if, onde eu tenho o buzzer igual a 1. Tá? E aí a hora que eu saio dele, se ele encontrar um botão igual a 1, beleza. Aí ele vai entrar e mandar desligar o buzzer. Se não, ele vai voltar todo o loop e aí ele vai seguir então da forma com que ele já estava.
tá? Então, para ele sair aqui, eu preciso que essa chave seja fechada. Mas o fato de eu fechar não significa que ele vai desligar. Por quê? Porque não tem um else falando, se o sensor for high, então você ligue o buzzer. Se não, desligue. Então, se eu usasse um else nesse caso, o fato de eu não acionar o sensor já desligaria. Mas isso não daria o efeito que eu quero no buzzer, que é justamente se um ladrão entra, abre a porta, ele dispara. Se o ladrão fecha a porta, eu não quero que o alarme pare, eu quero que ele continue. E somente se o dono, a hora que ele acionar o botão de resgate, ele sim vai poder desligar esse alarme. Tá? Então essa foi a ideia aí do nosso projetinho de alarme, tá? O projeto do alarme aqui nesse circuito. Tá? Então, pessoal, a gente começa a ver que cada vez mais a gente consegue reproduzir, né, aquilo que nós temos em mente muitas vezes, né, a gente consegue passar isso para o Arduino à medida que a gente vai conhecendo as ferramentas e, de maneira geral, a gente vai conseguindo fazer isso da melhor maneira possível. Tá? E aí você vai, ao longo do tempo, ao longo das aulas, vai conhecendo as ferramentas e vai também conseguindo montar, né, toda uma lógica aí de programação. Tá? Bom, e falando em lógica de programação, eu gostaria agora que você fizesse o exercício para validação da sua presença. Tá? Esse exercício tem um programinha ali onde você vai analisar esse programa e responder aí esse questionamento. Tá? Bom, e aí, se você tiver alguma dúvida, né, quanto a essa aula ou quanto ao exercício, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Espero que você tenha compreendido bem os assuntos dessa aula. Qualquer coisa, então, é só me contactar. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!